Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 30 de setembro, iniciando mais uma semana e vamos aí para as atualizações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você consegue me ajudar desse lado, ok? Dito isso, tá pessoal, partindo para a bolsa, já direto, sem enrolação. A gente tem um dia, né, abertura da semana aí, baixo volume para o Ibovespa, tá? Volume aqui bem baixo da média. Eu tô gravando hoje faltando 10 minutos para o fechamento do pregão aqui, tá? Mas não deve mudar muita coisa, ok? Ainda segue o processo de correção, Ibovespa nada demais, zona de suporte para baixo. Sigo achando 129 zona forte de suporte, para cima resistência dessa região aqui de linha de tendência de curto prazo na faixa dos 134 ao 135. Tá? Por enquanto o Ibovespa aí segue processo de correção. O dólar, hoje, a zona de suporte, né, a gente vê diferentemente do índice, diferentemente do Ibovespa, perdão, uma segunda-feira com muita força compradora por parte do dólar, tá? Bastante força compradora, mas ainda que não refletiu no preço, né? A gente teve um dia com baixa volatilidade, mas uma zona de suporte, quem sabe aí o dólar tentando consolidar de novo aqui essa região de fato de suporte para tentar dar mais uma puxada aí para cima. Ainda segue zona de congestão, para entregar algo direcional ele precisa romper tanto para baixo quanto para cima, ok? Para cima resistência aqui na faixa dos 5.620 e para baixo 5.380. Ok? Mas por enquanto o dólar bem parado aí também, tá, pessoal? Vamos lá para fora. Tô meio ruim hoje, tá, pessoal? Então não liga não a voz aí não, tá? S&P, uma leve alta de 0,30. A tendência de alta ainda no curto prazo. Rompendo o topo aqui dos 5.770, ele aciona um pivôzinho de alta, tá? A gente já tem alvos projetados aí para cima na região dos 5.840, tá? Volume também bem baixo hoje lá fora. Dow Jones próximo do 0 a 0, próximo do 0 a 0, né? Passando por um processo de correção em topo, mas trabalhando dentro de uma tendência de alta no curto prazo. O alvo dos 42.500 já bateu, o próximo alvo 43.100, tá? O índice da NASA que segue o processo de correção também, mas dentro de uma tendência de alta no curto prazo. O Brent segue tendência de baixa no curto prazo, passando por um processo de correção também. Para baixo tem suporte nos 69 dólares, para cima resistência na região de 77. Minério de ferro hoje iniciando uma correção, né, 1,5%, perdão. No final dessa semana passada acabou bastante fluxo aqui comprador, a gente pode considerar essas regiões como possibilidade de pullback, tá? Essa região de topinho aqui anterior, olha. Quem sabe um pouco mais para cima nesse aqui, mas são zonas aí de possível correção que são pontos interessantes para o minério de ferro, tá? Que fica entre a região dos 104 aos 102 dólares, tá? De correção. DXY segue o processo de correção, ainda segurando aqui no paraquedas reserva, né? Zona de suporte nos R$ 100 e para baixo 99, próxima zona de suporte. Tá para cima, zona de resistência na região aí dos 102 dólares, ok? Nikkei uma forte queda de 4,80, bolsa do Japão. DAX uma queda de 0,76, iniciando o processo de correção também, zona de suporte lá nos 19 mil pontos, região de antigo ponto de resistência. Hang Seng 3,5% de alta, mais um gap de alta. Deixa eu tirar esse aqui que já cravou os dois alvos, né? Bonita a movimentação aí do Hang Seng, hein? Caramba, cara.
Caramba, 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 hein? Rompeu. Próximo ponto que deve buscar essa região de topo, tá, pessoal? Lá na região dos 22.400 pontos. E Moex segue processo de correção. Então, por enquanto, aí as bolsas lá fora seguindo, no caso, a abertura da semana com baixa volatilidade, né? Tirando aí a bolsa do Japão. Um dia bem mais tímido, né? Um dia bem morto nessa abertura de semana, tá, pessoal? É bem sem força. Ouro, uma leve queda de 1%, também iniciando o processo de correção que a gente havia comentado. Tem que deixar corrigir agora, vamos ver onde tá as médias aqui. Até aqui a região dos 2.590 para corrigir, né? Normal, movimento normal por enquanto, tá? O gás também segue processo de correção, né? Depois daquela forte distorção de preço na sexta-feira, agora passando por um processo de correção. Já acionou o pivô, né? Na sexta-feira, quando a gente gravou não estava acionando, né? Agora aqui já acionou o pivô, tá, pessoal? Ele já rompeu o topo aqui de correção. Ó. Segue em busca lá do seu próximo alvo na região dos 3,20, que é essa região de topo aqui anterior. Tá bem bonito aí o gás, bastante volume comprador, né? Aumentando o fluxo comprador no gás. A prata chegou a violar o topo que a gente marcou lá em cima nos 32,50 e agora voltou a corrigir. Por enquanto, correção normal, tá? Até que a região dos 30 e 40 dólares, correção normal, ok? As criptos dando uma sentida também no dia de hoje. 3,20 de queda, tá? Esse final de semana foi dia de fazer DCA, né? De fazer a compra fracionada para o meu pai, que meu pai também gosta bastante, mas enfim. Então a gente comprou, estava aqui, olha. Por isso que eu sempre falo do DCA. Às vezes você vai comprar mais caro, às vezes você vai comprar mais baixo. Faz parte, tá? Acho que foi uns 65,600. Hoje está no 63,300, né? Fazer o quê? Aquele dia, mas a gente comprou aqui embaixo também, no 53,700, né? Nessa região de fundo. Agora compra lá em cima. Por isso que eu sempre falo para vocês a questão da compra fracionada, ok? E aí, para quem tem um pouco mais de conhecimento, né? Dependendo da movimentação técnica que tiver, você pode aumentar a mão, mas enfim, né? Eu sempre acabo entrando nesse assunto. Ethereum segue o processo de correção também, 2,30. Por enquanto normal, tá, pessoal? Voltando a testar antigo ponto de resistência aqui como suporte. Nossa, a internet hoje tá osso. Olha, fez movimentação de alta, tentou acionar um novo pivô, não conseguiu de primeira, voltando a testar antigo ponto aqui de resistência, agora como um suporte, tá? Dito isso, voltando para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, depois os dois que mais caíram e depois teve três pedidos no vídeo de sexta-feira, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar nos comentários aqui embaixo que eu trago análise para o dia seguinte. E lembrando, antes que eu me esqueça, amanhã, terça-feira, vamos fazer aí a live ao vivo aqui no canal às 7 horas, né, 19 horas da noite, eu e o Alejandro comentando aí um pouco sobre o mercado, olhando aí os gráficos mensais que fecham hoje, dia 30 de setembro, fechando aí mais um mês, beleza? Então amanhã, live para a gente comentar sobre gráfico mensal, com uma ótica um pouco mais longa, tá? Bom, espero que vocês consigam aí aparecer ao vivo para a gente poder conversar lá em tempo real, beleza? Azul 4, tá? Foi o que a gente comentou que ele deu oportunidade aqui embaixo, né, nesse dojizinho, para tentar carregar até o ponto de resistência aqui. Tá dando certo, né? A gente vê chegando próximo aqui desse ponto de resistência do 6,65. Por enquanto já não vejo mais nada para fazer. Vamos 3, também não vejo nada. O papel está bem fraco. Ameaçou perder fundo. Agora está no processo de correção. Pelo semanal, vejo só pullback da média móvel de 9. Tá? Por enquanto não vejo nada. Quem tentou aqui um contra-tendência que foi acionado hoje, nesse martelinho invertido, em cima de zona de suporte, um trade de contra-tendência para tentar levar até a média móvel de 9 do semanal.
Tá? Tem um stopzinho aí de 4,86 contra um upside de 7%. Nesse caso aqui não é um contexto que eu sou muito fã, não. Eu não faria nada, tá? Açaí, hoje uma queda de 8% e cravando o nosso alvo, olha lá. A gente comentou que foi dessa projeção aqui em cima, né? Bem feio, muito fluxo vendedor. Açaí 3 também. Quem tá vendido aí anteriormente, porque agora já não tem mais nada para fazer, tá muito bem, tá? Acabou ficando muito bem posicionado. Os dois ativos que mais caíram agora, né? Emiglu, uma queda de 3,40. Também não vejo mais nada para ser feito por enquanto. Muito afastado da média móvel de 9 no semanal. Não vejo nada para ser feito. Rapt 4, não vejo nada, tá? O papel aqui tá... Eita lasqueira. O papel tá congestionado. Não vejo absolutamente nada para ser feito em Rapt 4 por enquanto, tá? Congestão. Tem que esperar romper uma das duas extremidades. Ou suporte nos 10,15 ou resistência nos 11,60. A BCB4 foi o que a gente comentou, iniciou o processo de correção quando ela quebrou essa estrutura de alta no curto prazo, chegou no primeiro ponto aqui de suporte, que é essa região dos 21,81, deixando aqui um candle doji. Ver não tá as médias, tá próximo, vamos ver no semanal. Cara, não vejo nada para fazer, tá? Mesmo com esse fechamento de hoje aqui, não vejo nada dado o contexto aí da nossa bolsa, tá? Por enquanto prefiro ficar de fora. Google, que a gente havia comentado, né, aqui pelo gráfico semanal, olha. Pelo estudo que a gente fez aqui que eu comentei, quem pegou ainda tá dentro, né, que foi nessa região aqui, ó. O stopzinho lá embaixo que a gente comentou, lembra? Para dar um pouco mais de espaço para a operação. Pode ser que essa semana passada, aqui essa barra vermelha no semanal, seja uma barra ignorada. Aí a gente rompendo aqui a região dos 76,80 sugere a expectativa de continuação dessa movimentação, o que, resumindo lá pelo gráfico diário, seria nada mais, nada menos que um pivô de alta, tá? Que é isso aqui, ó. Movimentação de alta, essa correção, rompendo a máxima aqui, fechando assim, a gente tem um pivô, ok? A única coisa que eu vejo no diário agora, só pelo diário, pivô lá em cima 76, 73, com stop aqui no 72, 73, stop de 5% para tentar pegar, quem sabe, a retomada de reteste lá no seu topo anterior dos 87, que tem um upside de 13%, tá? E foi isso, tá, pessoal? Esse outro ativo aqui não é nada, foram só essas solicitações. Espero poder ter ajudado vocês e até amanhã.